Olá, eu sou Daniele Vanderlei, sou coordenadora, fundadora do NIP, Núcleo Interdisciplinar de Intervenção Precoce, e quero dar boas-vindas a vocês, desejar um feliz ano novo, né, agradecer a presença dos que estão aqui, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse percurso de 30 anos na intervenção precoce. Todas as ações que fizemos nesse período, né, agora em 2024, fizemos 30 anos de trabalho, e é com esse período e com essa experiência que a gente quer brindar, então, 2025, falando desse percurso e também dos projetos futuros. Então, para começar a contar essa história, né, eu tenho que lembrar que o meu primeiro encontro com a intervenção precoce, com a intervenção oportuna, se deu a partir da clínica com crianças autistas, não é? Então, em 89, eu ainda era estudante de psicologia, comecei a trabalhar como estagiária numa escola especializada. Essa escola especializada, ela surgiu em Salvador como uma grande novidade para crianças autistas, porque essas crianças naquela época, elas não tinham acesso nem mesmo à escola especializada, porque as escolas especializadas na época eram voltadas, seja para alterações sensoriais, né, crianças com deficiência visual ou auditiva, para crianças com problemas motores ou para crianças com problemas cognitivos, déficit intelectual. As crianças autistas apresentavam transtorno de conduta, não é? Apresentam problemas de comportamento, então elas não conseguiam ser incluídas nem na escola regular e nem na escola especializada. Por esse motivo, quando a gente iniciou esse trabalho, foi muito importante perceber o sofrimento dessas famílias, o seu isolamento e o quanto o trabalho em torno das crianças autistas era difícil para todos nós. As famílias, muitas vezes, as mães tinham deixado de trabalhar, os pais tinham se separado, e com a possibilidade de as crianças ficarem o dia inteiro na escola, elas conseguiram, aos pouquinhos, né, os pais conseguiram se dedicar também aos outros filhos, a ter seu próprio cuidado, e as coisas foram se tornando mais simples para eles, principalmente por uma esperança, a esperança de que seus filhos fossem tratados. Para mim, teve um efeito importante também, perceber que aquelas crianças estavam já muito crescidas. As menores que nós tínhamos, elas tinham 3 anos e 9, 10 meses. Eram poucas as que eram pequenininhas e já eram bem grandinhas, não é? Eram crianças que não adquiriram a fala e crianças já bastante comprometidas. Então, essa foi uma experiência que me alertou para a necessidade de chegar mais cedo. E aí, com essa ideia de ficar buscando o que fazer com o tratamento das crianças autistas, nessa época, o grande livro que fez sucesso era Autismo década de 80, onde tinham muitas pesquisas em torno das possibilidades de causalidade orgânica. Então, eu ia para congressos, verificava onde se tratavam essas crianças, encontrei o Centro Lídia Coriá, e a partir daí, a possibilidade de a psicanálise poder atuar no tratamento dessas crianças. Foi aí, então, que eu comecei minha formação em psicanálise, eu comecei a ter contato com os seminários de Alfredo Jerusalinski, que vinha a Salvador mensalmente, e também comecei a ter acesso aos textos de Marie-Christine Lasnik. Então, Marie-Christine foi a minha grande escola de tratamento, ainda, não é? De tratamento de crianças com autismo, e eu fiquei fascinada com aquela forma de intervir, né? Dando ali, ressaltando, dando valor a qualquer manifestação que a criança apresentasse. Então, uma fala repetitiva, uma palavra ininteligível, um enfoque que a criança dava numa determinada fotografia numa revista, em detrimento de outras fotos que ali estavam, uma parada no vídeo, uma retomada da mesma frase de um filme que elas ficavam repetindo. Então, tudo isso para ela tinha um sentido, né? Um esboço de subjetividade, um caminho a ser trilhado, e a partir dessas pistas, quase como uma detetive, ela ia articulando esses pedaços de palavra, essas cenas, a própria história da criança, e ia construindo um trabalho todo voltado para esse laço com o outro, onde os pais estavam o tempo todo inseridos e incluídos.
Então, essa foi a primeira diferença, não é? Na escola especializada, as crianças estavam apartadas, né? A família estava fora, a criança estava na escola, as crianças não estavam na sociedade, não estavam nem na escola e nem nos ambientes públicos. Quando eu trabalhava lá, eu tinha proposto os passeios e pude vivenciar, levar essas crianças em praça, em mercado, em passeios, em parques, e passava situações de dificuldade, porque o olhar das pessoas era muito crítico, né? Elas eram crianças que não tinham marca da deficiência, crianças muito bonitas em geral, e que não tinham, assim, a presença marcada de uma deficiência, mas tinham um comportamento de não ficar na fila, de gritar, de se desorganizar, pegar a comida dos outros na mesa, não ficar na fila, fugir, sair correndo. Então, toda uma situação de difícil manejo. A gente fazia isso com muito cuidado, um adulto para cada criança, mas a gente percebia de forma muito clara toda a dificuldade que a família tinha para fazer esse enfrentamento. Então, para mim, foi de uma grande esperança saber que eu podia chegar mais cedo na vida das famílias e que a gente podia ter acesso a um trabalho com efetividade maior se chegasse mais cedo. E aí, então, fui fazer minha formação na França, né, muito estimulada por Marie Christine para trabalhar com a intervenção precoce. E nesse período, então, fui fazer a especialização coordenada por Serge Lebovici, né, sobre psicopatologia do bebê, e uma outra pós-graduação em psiquiatria 0 a 3, coordenada por Michel Soulet e por Bernard Goes. Eles foram uma escola, né, além da experiência que eu tive com o Maud Manoni, na Escola Experimental de Bonneuil, onde a gente tinha ali uma vivência, né, das crianças e adolescentes com autismo, com psicoses, com alterações comportamentais muito graves que impediam também que elas estivessem na escola regular. E no trabalho com Manoni, eu aprendi a fazer os ateliês terapêuticos, né, os trabalhos de grupo, aprendi todo o valor disso, de fazer a inserção no social, seja a partir dos estágios que os meninos faziam, aos passeios, as idas às bibliotecas, e os próprios grupos terapêuticos, né, os ateliês terapêuticos de culinária, né, de música, de fantoche. Então, foi uma experiência muito rica. A outra experiência que eu pude ter foi acompanhar as consultas do Jean Bergès, né, no Hospital Santana. Ele fazia as consultas públicas e nós participávamos. Então, foram professores, foram escolas, né, em que me introduziram nesse dispositivo da intervenção mais cedo na vida das crianças. O Michel Soulet, eu tive acesso a um material dele que foi muito importante para mim, que é o documento P. Esse documento ele escreveu em 1980 com Janine Noel e chamava-se Documento P de Prevenção. Ali ele constatava toda essa dificuldade, né, em torno da vulnerabilidade, das desigualdades de chances, dos fatores de risco e dos sinais de alerta. E chamava para a importância da sociedade atuar muito mais cedo a título preventivo, para evitar o alto custo que é para manter tratamentos ao longo da vida para crianças que estruturam patologias mais graves. Então, ele criou esse sistema de prevenção de saúde mental na França, um trabalho em rede, que muito me inspirou quando eu voltei ao Brasil. Então, era um trabalho que começava mesmo antes da criança nascer, com um obstetra, com um ginecologista, fazia toda uma rede, né, de trabalho articulada com o momento do nascimento da criança, com a visita ao pediatra, e em cada momento da vida, com os sinais de alerta elencados, o profissional responsável tinha acesso a essa escuta, a essa história, e a partir daí ficava mais sensível a algumas dificuldades que pudessem gerar uma vulnerabilidade maior e um risco maior. E a partir daí, as estruturas de tratamento eram encaminhadas a partir dessas dificuldades. Então, por exemplo, uma gestante que chegava em ruptura familiar, em situação de imigração, em situação de abandono, né, pelo pai da criança, uma situação de sinais e sintomas psiquiátricos, ou uma mãe que já tinha tido outros filhos que tinham sido criados por outras pessoas, ou que ela tinha perdido o pátrio poder em função de negligência ou maltrato.
Então, todos esses sinais de alerta eram trazidos à tona na consulta de obstetra. No momento do nascimento, também isso era retomado, mas também se havia enxoval ou não, se a mãe tinha se preparado para com quem deixar esse bebê após a retomada do trabalho, se havia trabalho, se havia visitas ou não nessa maternidade, se ela tinha alojamento ou não. Então, todos esses sinais eram percebidos no momento do nascimento. Na consulta ao pediatra, outros sinais eram retomados também, sinais de maltrato, de negligência, transtornos de sono, dificuldades alimentares, uma série de questões. E aí eu tive a oportunidade de atuar num centro materno, que era uma instituição voltada justamente para acolher mães solteiras em situações de imigração ou em situação de transtorno psiquiátrico grave. Nessa instituição, as mães chegavam grávidas e ficavam até que o bebê tivesse 3 anos de idade, momento em que ele era colocado na escola regular e que a mãe deveria estar já inserida socialmente com o seu trabalho. Mas para que isso acontecesse, todo um trabalho era feito. Então, as mães tinham assistência psicológica, tinham um assistente social que ajudava nos trâmites, nas buscas, que ajudava, tinha a enfermeira de referência, onde ajudava a encaminhá-las para as consultas pré-natais, no processo do nascimento para estar junto, né? Existia todo um projeto de vida que era construído com elas. As educadoras de referência faziam esse movimento de acompanhar retomada ao estudo, entrada numa formação, busca de trabalho, e ao mesmo tempo tinham os 2 espaços de acolhimento de bebê. Então, um deles, a mãe que não trabalhava, podia deixar 2, 3 vezes por semana, enquanto ia buscar trabalho, buscar formação, ir para médico, e aquelas que já conseguiam trabalho, elas tinham direito a um quarto, um estúdio, tinham mais independência e a criança podia ficar na creche o dia inteiro. O meu papel naquela época era fazer observação de bebês na creche. E a partir dessa observação dos bebês com maior dificuldade, fazer um trabalho, né, com as próprias puericultoras e com os pais para poder alinhar um pouco mais algumas intervenções no sentido de poder dar um suporte ali naquelas situações de maior dificuldade. Então, esse centro materno foi uma experiência assim que ficou para mim como uma coisa muito ideal, né, uma coisa que eu tive muita vontade de realizar. E de volta ao Brasil, eu tinha essa ideia de poder propor espaços terapêuticos, instituições, né? As creches na França, elas eram montadas segundo a abordagem Picler, né? Que é uma pediatra húngara que fundou o Instituto Loxi, e esse instituto, ele era um exemplo, né, em termos de estruturação, de formação profissional, do futuro dessas crianças, que eram crianças órfãs, abandonadas, ou de certa forma, que perderam o contato com os pais, mas que os indicadores de saúde mental eram muito bons. Então, ficou muito validado esse modo de trabalhar no espaço coletivo com as crianças muito pequenas. Então, essas creches que eu trabalhava tinham essa formação Picler. Então, quando eu voltei ao Brasil, muito animada, né, de fazer acontecer, eu fui buscar, né, secretarias de ação social, prefeitura, tentar projetos, escrevia projetos, e ia apresentar, e o pessoal me dizia, poxa, mas é muito bacana isso, que coisa impressionante. Coisa do primeiro mundo mesmo, né, mas é pena que no Brasil, as crianças, a gente tem outros problemas. Falta alimentação, falta vacina, e esses são os problemas maiores dos bebês brasileiros. Então, como pensar em prevenção de processos psíquicos num país subdesenvolvido? Então, era com essa pergunta que eu ficava, não é? E eu ficava me perguntando, poxa vida, será que eu fui fazer uma formação tão à frente do meu tempo, que eu não vou fazer nada com isso, que isso não vai me servir de nada? Então, essa era uma resposta que eu me recusava a aceitar. Então, arregacei as mangas e eu mesma comecei, então, a fazer programas de capacitação para hospitais e para creches em Salvador. Então, capacitei muitos hospitais, né, num programa parecido com tudo que eu tinha aprendido, e a partir dessas capacitações começaram a surgir trabalhos para mim, né. Eu fui chamada para fazer parte de uma creche, eu montei todo o berçário,
trabalhei na questão da inclusão, todo o processo de inclusão era coordenado por mim, capacitação de professores, enfim. Trabalhei em abrigo, né, um abrigo que foi montado por um grupo de pessoas, uma coisa muito pequena, pensado muito dentro do ideal, porque era uma coisa voluntária, não era do Estado nem nada, então a gente fez um trabalho muito bacana nesse abrigo. Tiveram também outras oportunidades em hospital, né, eu, na época, não tinha psicólogo, aquela obrigação de ter um psicólogo no hospital, nem nas escolas, por sinal. Então, eu tive a oportunidade de substituir uma amiga que estava, por coincidência, ela estava atuando em hospital, mas não era o comum, e ela atuava em todo o hospital. Então, fui substituí-la, estive na UTI neonatal, e a partir daí também capacitando um outro hospital, clínica obstétrica e UTI, organizamos um grupo, o NIP nessa época, então se propôs a estabelecer um trabalho de intervenção psicológica em hospital. Então, nossa equipe atuava nas UTIs, né, tanto a de adulto, cardíaca, pediátrica e neonatal. Naquela época que não tinha aquela obrigatoriedade de ter um psicólogo contratado. Então, a partir daí, dessas experiências, fui também trabalhar numa clínica de estimulação precoce, e nessa clínica de estimulação precoce eu constatava a realidade da multidisciplina, onde um bebê podia ser tratado por fonoaudiólogo, por fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, mas não tinha um psicólogo que pensasse esses processos de constituição psíquica, que tivesse ali incluído na equipe, organizando, costurando, trazendo à tona a discussão de caso. Então, tudo isso foi uma situação bem difícil para mim perceber que não tinha lugar também ali naquela clínica essa especialidade enquanto nuclear, né, que pudesse articular os aspectos psíquicos com os de desenvolvimento. Então, na visão da multidisciplina, cada profissional trabalhava na sua área, com uma parte do corpo, né, não necessariamente pensando no conjunto, né, ou seja, aquela noção que eu tinha aprendido na França, o bebê é uma pessoa, o bebê e todo aquele boom de pesquisas que eu tinha assistido, né, que eu tinha estudado sobre as competências do bebê, sobre a capacidade dele, sobre a forma de se colocar, a forma ativa de se colocar na interação, todos os processos de espiral relacional, interacional, em que as ações de um influenciam no outro, tudo isso não era considerado. Não era considerado os processos de constituição psíquica propriamente dita, que alicerçam as aquisições do desenvolvimento. Então, eu, a partir desse momento, comecei a criar uma equipe, que foi a equipe, na época, chamada de IMEP, né? Nós formamos um grupo de fisioterapeutas, fonoaudiólogo, psicólogo, psicopedagogo, e nesse grupo, chamado, então, Intervenção Médico-Psicossocial Precoce, nós começamos a propor atividades, tratamento para crianças pequenas com problemas no desenvolvimento, dentro dessa perspectiva, considerando os aspectos psíquicos, considerando a interdisciplina. E, mais uma vez, buscamos toda a experiência do Centro Lídia Coriá e fizemos toda a equipe uma capacitação de 3 anos para alinhar todas as diretrizes e a forma de atuar. Isso foi bastante importante, e logo em seguida, pouco tempo depois, eu fui chamada a participar, aí já nos anos 2000, né? Porque aí, situando, em 94 eu voltei para o Brasil, em 97 a gente criou esse grupo de trabalho, em 97 também eu fui chamada para participar da editora Ágama e criar uma coleção de livros voltados para a infância, e aí eu escolhi fazer uma coleção voltada para os profissionais que atuassem na saúde e educação, justamente porque faltava justamente essa capacitação. Então, a coleção de calças curtas, que eu fundei em 97, com o primeiro volume, que foi o livro Palavras em Torno do Berço, e descobri que parece que ele está em PDF, disponível na editora Ágama. Foi um livro histórico, né? Acho que o primeiro nessa abordagem,
o Palavras em Torno do Berço juntou, então, tanto os profissionais que tinham ido morar na França e tinham voltado, quanto aqueles profissionais que fizeram um trabalho de referência, né? E aí, a coleção de calças curtas, eu estive presente por trás, né, na direção e na organização de 6 dos 13 volumes, e depois do 13º, eu passei a direção para Julieta Jerusalinski, que segue com essa coleção, uma coleção que eu aconselho vivamente que vocês tenham acesso. Esses 3 volumes que estão aí colocados, né, eu escolhi esses 3, porque o Voz da Sereia, esse amarelinho, foi uma compilação de textos de Marie-Christine Lasnik. Então, a primeira vez que eu consegui trazer os vários textos que ela vinha produzindo de forma meio solta, publicada ali e acolá, onde ela já se fazia a pergunta sobre a intervenção mais cedo, a partir da própria experiência que ela teve com o Filippo Muratori, né, um neuropediatra, neuropsiquiatra italiano da Universidade de Pisa, e ele dirigia um centro de referência de tratamento para crianças com problemas de desenvolvimento, e tinha os filmes familiares. Então, quando Marie-Christine Lasnik contactou e conheceu os filmes familiares do Filippo Muratori, ela ficou muito impressionada, que ela pensava que as crianças não respondiam aos pais, né? Não olhavam, não sorriam e não respondiam, porque a gente via essas crianças fazerem isso aos 3 anos. Só que quando ela foi ver que eles, quando bebês respondiam, ela ficou muito impressionada e ligada de que ali tinha uma potência da voz materna, que era o manhês, e quando a mãe falava em manhês, com aqueles picos prosódicos, aquela musicalidade maravilhosa, o bebê respondia, mesmo aquele que depois ia ter o diagnóstico de autismo. Mas aí ela teve uma grande intuição clínica, ela percebeu que eles respondiam, mas eles não iniciavam a interação, eles não provocavam seus pais, e aí ela pensou no primeiro sinal, que foi o sinal do PREO, né? Ela fez uma pesquisa que depois foi validada, ela validou esses 2 indicadores preditivos para perturbações na interação e na comunicação de tipo autísticos. Então, os sinais PREO, sinal 1 e sinal 2, ela validou, eles são preditivos para problemas na interação. O sinal 1 é o bebê não se faz olhar, ou seja, ele não chama a atenção do outro, ele pode olhar em resposta, mas ele não busca esse olhar a partir de iniciativa dele próprio, de comportamento, de vocalização ou de busca. E ele não se oferece como gozo oral, objeto de gozo oral materno. Ou seja, aquele bebezinho que, quando vai bem, ele oferece a mãozinha, o pezinho, a barriguinha, e a mãe pega e beija, né? E ele fica se sentindo, né, totalmente envaidecido por perceber o prazer que ele desperta na mãe. Então, ele é objeto, né, do prazer materno, do gozo materno. Então, essa situação não aconteceria nas crianças com autismo. Então, eu juntei esses textos todos nesse livro, A Voz da Sereia, onde ela explica a construção desses indicadores, as primeiras intervenções, os primeiros tratamentos de bebês que ela realizou. O segundo volume que está aí exposto, então, é o livro que eu própria escrevi, Aventuras Psicanalíticas com Crianças Autistas e Seus Pais. Esse livro já foi mais um pouquinho adiante, quando eu voltei para a França para fazer o mestrado. Então, eu fiz um mestrado com o tema, né, na época, com essa entidade nosográfica, que era o TIDSOI, Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Sem Outra Especificação, porque eu achava que era um diagnóstico pouco claro, né? As fronteiras muito fluidas, ali cabia uma psicose infantil, cabia um autismo clássico, cabia um transtorno de linguagem com sintomas autísticos, toda uma categoria mais fluida e que a gente tinha dificuldade. Então, no mestrado eu fiz o acompanhamento de 4 crianças, inclusive que já são adultos hoje, que eu já tenho notícia, então é um trabalho que eu até revi recentemente, nesse tempo, né? De ver como essas crianças que hoje adultos, né, já estão, inclusive, bem, né, do ponto de vista profissional, inserção de estudo, etc. Então,
A coleção de calças curtas teve essa importância na transmissão, tem essa importância na transmissão de todo um trabalho de intervenção precoce. A Voz da Sereia teve esse lugar de trazer à tona, não é, os indicadores PREO. O PREO foi uma pesquisa feita na França para validação desses indicadores, mas que a gente tentou fazer no Brasil, e quando tentou fazer, por demora de comissão de ética, comitê de ética, a gente acabou não conseguindo fazer a própria população, a própria amostra no Brasil. Então, o PREO ficou como um grupo de trabalho mesmo para a gente transmitir todo esse processo dos sinais de alerta e das intervenções a tempo. O IRD foi uma outra pesquisa, então, que surgiu para mim nos anos 2000 até 2008. Eu fui convidada para participar da pesquisa IRD, que é indicador de risco para o desenvolvimento infantil, e que a gente gosta hoje de chamar de indicador de referência para o desenvolvimento infantil. Ela foi coordenada por Maria Cristina Kupfer e tinha a direção técnico-teórica de Alfredo Jerusalimsky. Foi uma pesquisa muito, muito importante, de 2000 a 2008, que derivou daí muitas teses de mestrado, doutorado, estimulou, né, e modificou a própria caderneta da criança, né, porque ela foi proposta pela Josenilda Caldeira Brant, uma pediatra, que ela fazia consultoria no Ministério da Saúde, na área da criança, e ela propôs essa pesquisa para validar indicadores de risco para o desenvolvimento infantil. A gente buscou na nossa clínica quem trabalhava, né, os profissionais ali reunidos que trabalhavam com intervenção mais oportuna, com bebês, e a própria literatura, e nós destacamos 31 indicadores. Com esses 31 indicadores, nós validamos após os 3 anos de vida da criança. Então, nos primeiros 18 meses, a gente, na consulta pediátrica, identificava indicadores que seriam os positivos para a constituição psíquica e favoráveis para o desenvolvimento. Então, a gente identificava 0 a 4, 4 a 8, 8 a 12, 12 a 18, aqueles indicadores presentes indicando um bom desenvolvimento e ausentes indicando um alerta e uma preocupação. E aos 3 anos, essas crianças foram, então, avaliadas, né, por psiquiatra e por psicanalistas separados, que não tinham acompanhado a primeira etapa, e com essa validação, nós vimos que 15 dos indicadores, eles são preditivos para o bom desenvolvimento, e a ausência deles nos alerta para alguma dificuldade, algum entrave no processo de constituição psíquica. Não é? Então, após essa pesquisa IRD, nós começamos a fazer também um trabalho mais articulado de transmissão, não é? Então, em 2004, eu montei a primeira pós-graduação em intervenção precoce, foi feito pela Faculdade Baiana de Medicina. Em 2011, claro que a gente teve pouquíssimos alunos, né, naquela época, mas o suficiente para conseguir montar o curso, porque ficou ali no mínimo necessário para conseguir organizar. Depois, em 2011, achei que aquele tema da intervenção precoce não chamava muito, mudamos para desenvolvimento infantil e fizemos uma outra pós-graduação em 2011. E a partir desse período, com todos esses processos de capacitação de equipe, eu comecei a achar que não era muito justo alertar todos os profissionais e não fazer nada em termos de abertura e possibilidade de tratamento das crianças, principalmente aquelas em condições mais desfavoráveis. É claro que na clínica privada a coisa acontece, né? Então, os hospitais capacitados, os pediatras, a gente começou a ser conhecido, o UNIP como lugar de referência para tratamento de crianças com problemas no desenvolvimento, para cedo a gente chegar a tratar, então isso na clínica privada ia. A questão era, a gente estava capacitando também hospitais públicos, a gente tinha uma população com muita vulnerabilidade, com muito risco associado, não é? Então, a gente, a partir dessas pós-graduações e da pesquisa IRD e da pesquisa PREO, a gente começou a estruturar também um processo de capacitação já voltado de uma forma mais livre, né, onde eu pudesse ter a própria criação
do local de atendimento, de tratamento propriamente dito. Então, nós criamos o PROCIP, né, que é o Programa de Capacitação e Intervenção Precoce, que aí eu já dou um salto, o PROCIP começou em 2018, mais ou menos. Antes disso, vale lembrar, né, que eu tive um contato, já fazendo mestrado, com o professor Filippo Muratori, e que ele me ajudou nessa fase, e eu tive acesso também ao programa de capacitação profissional da região da Toscana, como eles faziam o processo de identificação e acompanhamento para diagnóstico e tratamento do autismo. Então, a partir daí, ele nos cedeu o direito autoral do livro dele, que é Autismo Diagnóstico Precoce, e nós publicamos pelo NIP. Esse livro está disponível à venda pelo NIP, assim como o último volume que eu organizei na Calças Curtas, com o tema da intervenção precoce, que é aquele livro É Tarde, né? É tarde, né? Então, é uma exclamação e uma pergunta sobre a intervenção a tempo em crianças com risco de evolução autística. Esse livro É Tarde, ele é um livro coletivo, e ele está esgotado na editora Agalma, mas ele ainda está disponível à venda no NIP, nós ainda temos alguns volumes. Então, tanto o livro do Muratori quanto esse É Tarde estão disponíveis para venda no NIP, e todas as descrições aí de artigos e de livros estão na descrição do vídeo depois, e o acesso a conseguir isso vocês também vão ter. Então, com o trabalho, né, do Muratori, eu fiz depois uma aproximação com ele e uma proposta de uma outra investigação, de uma outra pesquisa, sobre a questão da linguagem. Tendo muito acesso aos filmes familiares, porque então eu comecei a fazer a mesma coisa, né? Todas as crianças que vinham para avaliação, eu pedia filme familiar. Então, eu juntei um arsenal muito grande de filme familiar e comecei a observar aquela coisa do silêncio dos bebês, né? A falta do balbucio. E eu perguntei para ele o que ele achava disso, tinha pouca bibliografia, a gente fez uma experiência piloto, um teste piloto ali, e a gente viu que sim, podia se dar um tema de pesquisa. Então, fizemos essa pesquisa em conjunto com a Universidade de Pisa, publicamos esse artigo, que está aí também o link sobre o perfil psicolinguístico das crianças que vão evoluir, né, no autismo. Se você coloca Chericone e Vanderlei e Muratori, vai aparecer, foi publicado pela Frontiers, e a partir dessa publicação, esse engajamento aí com o Filippo Muratori foi se tornando mais frequente. Agora eu estou no doutorado, né, desde 2020, fazendo uma pesquisa sobre autismo sem deficiência intelectual, e ele também tem participado, a gente já acabou de escrever agora o primeiro artigo, que vai ser submetido para publicação, estamos escrevendo agora o segundo. Então, são processos que vêm se acumulando, não é? E todos em torno dessa intervenção com crianças que têm problemas no desenvolvimento, que têm alterações no seu desenvolvimento. O PROCIP, então, ele foi voltado para esse objetivo, já que estamos capacitando profissionais. A gente dá também bolsas de estudo para os hospitais públicos. Então, a cada ano, a cada formação nova, nós temos um grupo de profissionais que entram no curso e que fazem parte desse trabalho, né? Então, tem terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, médicos, que fazem parte desse grupo, e nós, então, no segundo ano do PROCIP, a gente faz a proposta do tratamento, do atendimento dessas crianças. Então, o PROCIP foi criado com esse objetivo, né, de poder acolher essa demanda aí das crianças que precisam de acompanhamento, que não têm atendimento especializado, e esse trabalho em rede que nós podemos articular. Já nesse 8º ano, nós temos tido o contato com vários hospitais. Então, esses hospitais encaminham bebês que existem já alterações, seja porque são bebês prematuros, tem alguma alteração do desenvolvimento, ou algum risco
em relação aos processos de constituição psíquica, aos elementos aí da interação e da comunicação. Então, a gente não tem tido esse problema, não é? Não recebemos crianças pequenas. Não, nós recebemos muitos bebês. A gente não tem nem como dar conta da demanda que chega no primeiro ano de vida. A gente estabeleceu no PRACIP essa janela de entrar no primeiro ano, justamente porque se a gente abrir para idades maiores, a gente não dá conta e é mais tarde na possibilidade de organização desse desenvolvimento. Então, nós atuamos no primeiro ano de vida, num trabalho onde a gente integra tanto a abordagem psicanalítica quanto a sensório-motora, não é? E temos também, como é um programa com vários profissionais de várias especialidades, essas crianças, às vezes, têm a avaliação de fono, passam por um processo de musicoterapia, tem avaliação neurológica, então tem todo um trabalho que é muito parecido hoje com o que a gente faz com o NIP na clínica privada, sendo que para a população mais favorecida, um trabalho da clínica social, que é gratuito. Bom, isso aí, né, vem muito também, todo esse trabalho em torno do autismo, não só por essa experiência desde lá atrás, mas também nós tivemos uma parceria muito importante com a Faculdade Baiana de Medicina, no laboratório Labirinto, Laboratório de Pesquisa em Autismo, coordenado pela professora Milena Pondé, que foi nossa parceira de trabalho lá atrás, nos anos 2000, no IRD, e que depois nós continuamos juntas, trabalhando muito em torno do autismo. Então, nós produzimos, junto com Gustavo Siquara, e a ajuda também de outros profissionais, a primeira escala de avaliação de autismo do Brasil, a escala Labirinto, que tem, todos os anos, várias turmas de formação, de capacitação para o uso dessa escala, e não só isso, como é uma formação continuada, as pessoas que fazem o processo de certificação da escala, eles se encontram semanalmente para mostrar as gravações e conferir, né, fazer todo um trabalho de discussão. Então, o Labirinto tem sido um laboratório mesmo de trabalho, de pesquisa, de estudo, muito rico. A partir desse encontro com o Labirinto, nós também tivemos a necessidade de juntar mais a pediatria com a neurologia, com a psiquiatria, com a psicanálise, e nós juntamos alguns dos profissionais em Salvador, que são referência no tratamento para crianças com problemas de desenvolvimento, e conseguimos formalizar esse grupo, né? O grupo que chama-se TEA, Transtorno do Espectro do Autismo em Rede, onde a gente tem esse trabalho articulado de pesquisa, de estudo, de discussão de casos, de projetos em comum, e que conta com neuropediatras, psiquiatras, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, neuropsicólogo, e eu, psicóloga, psicanalista. Então, nós temos um grupo de trabalho muito atuante em Salvador, em torno dessa troca, dessa diversidade e dessa busca do trabalho em torno dos bebês, dentro dessa perspectiva mais interdisciplinar, não é mais global. A gente tem também participado do RIEP, que é a Rede Internacional, né, da Psicopatologia do Infans, que é coordenado por Marie-Christine Masnick, e também da CIPA, onde eu pude participar no ano passado, né, na parte da diretoria da CIPA-LA, né, América Latina. Então, a CIPA é uma coordenação internacional de psicólogos, psicoterapeutas e psicanalistas que atuam com autismo, dentro dessa vertente muito de tomar o autismo como uma questão multifatorial e como nessa abertura para todos os profissionais e todas as possibilidades de intervenção terapêutica. Claro que dentro da perspectiva da psicanálise, que é a que a gente trabalha, mas muito alicerçado e ancorado nas neurociências, né, nas outras abordagens, inclusive de desenvolvimento, comportamentais e etc. Então, agora, recente, já em 2025, a CIPA fez um encontro aqui em Paris com o tema Os bebês que têm necessidade de nós, né, que precisam de nós. Eu achei esse título muito bonito, muito interessante, porque ele fala, e a ênfase que Bernard Goles deu, eu concordo totalmente, que é no sentido de que no primeiro ano de vida,
nada está decidido, né? Existem situações de vulnerabilidade, existem situações de dificuldade, mas a gente não pode ter uma visão já determinística de que vai ser risco para isso, risco para aquilo, não é? Mas eles precisam de nós, os bebês precisam de assistência, eles podem ter vulnerabilidades, eles podem ter sintomas, eles podem ter sinais de risco para o seu processo de constituição psíquica, podem ter entraves na relação com o outro, podem ter alterações nas aquisições, no seu desenvolvimento, mas a gente precisa, segundo o Bernard Goetz, ter uma prevenção cuidadosa e não preditiva, né? Ter uma atenção a esse momento, uma assistência a quem precisa nesse momento, não é? Ou seja, uma intervenção a tempo, uma intervenção oportuna, de onde já existe algum sofrimento, já existe alguma alteração, mas que, a partir disso, não significa dizer que vai ser esse diagnóstico, que vai ser esse tipo de conduta de forma fechada, né? A ideia é que a gente possa justamente pensar em cada criança, em cada momento, no seu contexto, nas suas circunstâncias de vida, e como isso nos orientará na nossa prática. Porque no bebê, temos uma clínica muito complexa, uma clínica muito delicada, onde a vulnerabilidade desse momento, existe a plasticidade e a maleabilidade, o que facilita em termos das intervenções e dos seus efeitos, mas existe também um momento crítico e sensível, né, nos pais, que é o momento do pós-parto, onde a gente não pode desconsiderar todos os efeitos, as angústias que despertam a partir daí. Então, é uma questão ética que exige uma formação, um aprofundamento e uma seriedade nessa clínica. Não é do oba-oba, que bonitinho trabalhar com bebê, todo mundo vai trabalhar com bebê, né? Então, nesse sentido, o PROCIP tem uma ideia de que precisa, sim, fazer capacitação de profissionais, porque tem muitas pessoas trabalhando que precisam estar capacitadas, mas que é dentro de uma visão mais aprofundada. A gente faz as aulas síncronas, porque é importante conhecer cada um, o que está fazendo, o que está pensando, o que está associando, como está entendendo, né? Onde a gente possa discutir vinhetas clínicas dentro de um ambiente seguro, neutro, com toda a confidencialidade, então as aulas não são deixadas gravadas para serem vistas em qualquer ambiente, tem toda uma assinatura de comprometimento e uma abordagem. O aluno que perde a aula pode assistir no ano seguinte as aulas que perdeu, as aulas que quer rever, mas a gente faz questão de manter, meio que na contramão aí de tudo que acontece, a gente faz questão de manter esse combinado de que o aluno esteja ali presente, apesar de ser online. Temos alunos do Brasil inteiro, mas estão construindo uma clínica, uma reflexão e um trabalho, cada um no face a face, né? Naquela troca enriquecida. Então, eu queria apresentar para vocês o nosso programa do PROCIP 2025, né? A gente tem 2 anos de formação. O primeiro ano é o que a gente chama de PROCIP básico, onde tem uma abordagem muito mais teórica, não é? Claro que sempre articulando com a clínica, mas o conteúdo é mais teórico. Nós temos vários professores no PROCIP, temos convidados internacionais, temos aí Marie-Christine Lasnik, que fala da clínica com crianças até a clínica com bebês, todo um percurso teórico-clínico. Temos também Raquel Cassel, né, que da área da abordagem do André Bélanger, que é uma abordagem muito interessante. A gente teve a oportunidade de fazer um trabalho muito bacana com filmes familiares. Pegamos o grupo, né, de formação do André Bélanger, Raquel Cassel, Muriel Chauvet, Dorotá Tchadinsky, e fizemos todo um trabalho de análise de filme, de identificação de sinais de risco aí na sensorimotricidade. Foi bastante interessante. Então, é um trabalho que a gente vem cultivando muito na clínica do NIP, essa abordagem do André Bélanger. E tem os convidados nacionais, né? Eu mesma dou várias aulas sobre os IRDs, o desenvolvimento no primeiro ano de vida, o bebê e o seu psiquismo segundo vários teóricos, como Spitz, Winnicott, Stern, Trevarten. A gente vai abordar também a noção de risco, que não é diagnóstico, mas sim os sinais de alerta, né, os dispositivos terapêuticos, a diferença entre retraimento relacional, depressão do bebê e transtorno do espectro do autismo, diagnóstico diferencial, e muitos outros profissionais que vão estar presentes, como o Inês Catão,
que vai falar da abordagem do circuito pulsional e suas variantes, oral, escópica e invocante, vai falar também dos diagnósticos psiquiátricos e psicanalíticos e uma diferença clínica com esses diagnósticos que trata de bebê e crianças pequenas. A gente vai ter também Maria do Carmo Camarote, falando de perinatalidade e dor no bebê, falando da clínica com bebês nas perspectivas de Sterbic, de Lebovici, de Bertrand Cramé. Vai também falar da integração, da interação dos pais e bebês na perspectiva dos teóricos como Bernard Gols, Sylvain Missonnier e René Roussillon. E temos também Milena Pondé, que vai falar muito dessa abordagem psiquiátrica, com quantos CID se faz uma criança, e esse processo contemporâneo hoje, né, dos sintomas e dos diagnósticos. Temos também Rita Lucena, neuropediatra, que vai falar do desenvolvimento típico e atípico nos 2 primeiros anos de vida. Temos Ana Marta Ponte, que vai falar da integração sensorial, porque como a gente não tem abordagem Boulanger no Brasil, a gente tem a integração sensorial, e a Ana Marta Ponte é uma profissional muito bem capacitada nessa área. Então, temos também todo o trabalho em torno da linguagem, com a Ana Paula Ramos, a linguagem do bebê, a quem ainda fala, e assim a gente conclui, né, o primeiro ano do ProCIP e passa para o segundo ano, para quem quer seguir a clínica no ProCIP avançado. Esse programa também conta com os convidados internacionais, como a Marie-Christine Lasnik, que tem 3 seminários clínicos, ela vai apresentar 3 casos, a cada momento um caso diferente, então, em todos esses anos no ProCIP, Marie-Christine vem apresentando casos novos. Raquel Cassel, que vai acompanhar um pouco os nossos atendimentos e fazer as intervenções no trabalho com a nossa clínica. Tem eu própria, que vou fazer vários seminários de caso clínico, e uma outra convidada internacional, que é a Lia Batista, que vai falar aí dessa articulação entre Lacan e Boulanger, o corpo no setting psicanalítico. Então, nós temos 3 convidadas internacionais, que é a Lia Batista, Raquel Cassel, Marie-Christine Lasnik, e as convidadas nacionais, eu própria fazendo os seminários de caso clínico, supervisão dos casos que os alunos vão apresentar, e grupo de estudo, e os outros convidados, como Cláudia Mascarenhas, psicanálise para aqueles que não falam. Temos também Vera Zimmermann, a clínica dos primórdios e a intervenção transdisciplinar, Maria Cecília Pereira e Silva, com a construção da parentalidade, Camila Saboia, com o brincar sensorial do bebê, Larissa Ornelas, os fundamentos da clínica lacaniana com bebês, o professor Raimundo César Pinheiro, que é da área médica, da clínica obstétrica, ele vai falar de epigenética e desenvolvimento. Cláudia Boutros, pediatra, vai falar do acompanhamento pediátrico no primeiro ano de vida. Pérsia Grivo, o desenvolvimento típico e atípico no primeiro ano de vida, né? Então, a gente vai ter também a Ana Paula Ramos voltando a isso, só que dessa vez falando com alterações de linguagem e fala, o diagnóstico diferencial, e Juliana Mori falando de linguagem na clínica com bebês e crianças pequenas. Então, o modelo do ProCIP avançado, a gente tem na sexta-feira à noite, as aulas são sempre sexta-feira à noite e sábado de manhã, uma vez por mês, tanto no básico quanto no avançado. A diferença no avançado é que a gente começa na primeira hora da sexta-feira para a supervisão de caso clínico, seja dos alunos que são de outros estados e vão trazer os casos para a gente supervisionar, seja os casos que nós atendemos na clínica, que a gente vai apresentar e construir essa interlocução e essa intervenção. Depois a gente tem os seminários teóricos às sexta-noite, e no sábado de manhã a gente vai ter sempre algum caso clínico, né? Ou os apresentados por Marie-Christine Lasnik, ou os apresentados por mim, ou, excepcionalmente, alguns sábados tem alguns profissionais que têm uma carga horária maior, que não necessariamente vão falar de caso clínico, mas vão falar da construção e da realização da clínica. Então, essa era essa conversa que a gente queria ter. Hoje nós vamos disponibilizar para vocês uma série de materiais, tanto os links dos artigos que foram aqui citados, quanto
a possibilidade de resgatar a revista Sua Majestade o Bebê. Essa revista foi produzida pelo NIP para falar da construção do primeiro ano de vida do bebê, nos seus aspectos os mais variados, né? Tanto os aspectos psíquicos, de linguagem, os aspectos psicomotores, e essa revista foi construída a muitas mãos, com alguns dos professores que estão no ProCip, está disponível para você baixar e ter acesso a essa revista. Essa revista é um material muito interessante para pais e profissionais, porque ele aponta não só de uma forma simples, a cada momento, a cada 2 meses, as aquisições esperadas, o que se passa em termos de desenvolvimento, em termos psíquicos, mas também ele dá sinais de alerta, para que a gente possa observar e encaminhar para o pediatra, para o especialista, quando alguma dessas alterações acontecem. Bom, então, que a gente possa, não é, se preparar, se articular e se aprofundar nessa clínica dos bebês que precisam de nós e que a gente possa, como lembra Bernard Gols, ter uma clínica cuidadosa e não preditiva, para que em 2025 a gente possa trazer muito mais de realizações, de prática, de reflexão, de construção e de aprendizado em torno dessa clínica. Obrigada pela participação e até breve. Eu vou ter que parar aqui agora, viu? Porque eu vou ter que atender a porta. Se dá um corte,